Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje temos em mãos algo que é muito mais do que um simples manual, quer dizer, é um verdadeiro laboratório do comportamento humano. Sem dúvida. Olá a todos. E é um laboratório fascinante. Estamos a falar, claro, dos princípios fundamentais retirados do clássico intemporal do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exato. E a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje não é de todo ficar por aqueles clichês sociais do género seja simpático. Queremos mesmo descodificar a psicologia crua por trás da empatia e da persuasão. E para percebermos a urgência disto, temos de recuar até 1935. Imaginem o cenário, em plena Grande Depressão nos Estados Unidos. Anos terríveis, pois. Muito difíceis. E numa noite gélida de janeiro, 2.500 pessoas adultas, e reparem, muitas delas exaustas após um dia de trabalho precário, lotam o imenso salão do Hotel Pennsylvania, em Nova Iorque. 2.500 pessoas. Uau! E o que é que as levava lá, numa altura dessas? Essa é a grande questão. A resposta reside numa falha sistémica profunda da época. As escolas e universidades eram excelentes em ensinar matemática complexa, física ou até latim, mas falhavam redondamente em ensinar a competência mais crítica de todas. Como lidar com pessoas? Exatamente. Como navegar a complexidade da natureza humana e influenciar pessoas sem gerar ressentimento? O que nos leva logo ao ponto de partida absoluto das relações humanas. Quer dizer, para influenciarmos ou sequer compreendermos alguém, precisamos de mapear o que essa pessoa procura. Qual é, afinal, o combustível primário do comportamento humano? Pois, e ao analisar as nossas fontes, vemos o psicólogo John Dewey a identificar isto de forma cirúrgica. Ele não fala de instintos de sobrevivência ou reprodução, como Freud fazia. Ah, certo. Freud ia muito aos impulsos básicos. Exato, o Dewey aponta para algo mais existencial. Ele chama-lhe o desejo de ser importante. O desejo de ser importante, isso eleva muito a discussão, não é? Imensamente, porque é uma fome estritamente psicológica. É aquela necessidade visceral de sentirmos que a nossa existência tem peso, que somos validados pelos outros. É esta força invisível que motiva um filantropo a financiar um hospital com o seu nome na fachada. Ou um compositor a agonizar durante anos sobre uma sinfonia, suponho. Sem dúvida. E claro, é a mesmíssima força que, quando é distorcida, empurra um indivíduo para a notoriedade do crime. E é exatamente aqui que entra aquele caso aterrador que o material menciona. O infame Two Gun Crowley. Sim, uma história impressionante. Para quem nos ouve e não conhece, estamos a falar de um homem que atirou mortalmente sobre um polícia que apenas lhe tinha pedido a carta de condução. Sem qualquer provocação. E o mais chocante nisto tudo. Ela achava que era o bom da fita. Exatamente. Ele foi cercado em Nova Iorque, as balas a voar, e ele escreve uma carta ensanguentada onde se descreve como um homem de, e passo a citar, coração bondoso, incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. É dissonância cognitiva na sua forma mais pura. E o Al Capone igual. Espalhou o terror em Chicago, mas via-se ao espelho como um servidor público incompreendido. A conclusão que tiramos destas fontes é que a mente humana tem uma capacidade quase infinita de reescrever a realidade para proteger o seu próprio ego. É tipo um instinto de sobrevivência mental. O cérebro não suporta a ideia de ser o vilão da sua própria história, por isso cria justificações elaboradas. E a lição prática que extraímos disto é avassaladora. Como assim? Repara, se criminosos notórios, com provas irrefutáveis dos seus atos terríveis, não sentem qualquer pontada de culpa e ativam escudos de vitimização, qual é a lógica de criticarmos o nosso colega de trabalho por um erro num relatório ou o nosso parceiro por um esquecimento em casa? Pois não faz sentido nenhum. A crítica direta é uma ferramenta psicologicamente inútil. Ela não corrige o erro, apenas aciona o alarme de defesa da outra pessoa, forçando-a a justificar-se. Sabe-se o que me vem à cabeça ao ler sobre isto? A crítica é como se fosse comida de plástico emocional. Fast food do ego. Exatamente. Um fast food. Quando estamos frustrados, criticar o outro dá-nos uma enorme satisfação a curto prazo. Alimenta ali a nossa sensação momentânea de superioridade. Mas, a longo prazo, causa danos sistémicos nas nossas relações. Envenena a confiança. Essa analogia capta na perfeição o perigo da impulsividade. E vemos essa mesma impulsividade refletida na juventude de figuras históricas intocáveis, como o Abraham Lincoln, por exemplo. O Lincoln, mas ele é conhecido por ser o grande unificador.
Hoje sim, mas na sua juventude, antes de se tornar presidente, ele era profundamente cáustico. Escrevia cartas e poemas satíricos a ridicularizar os adversários nos jornais locais. Era uma diversão intelectual para ele. Até que a coisa correu mal. Muito mal. O ego dele colidiu com o de um político chamado James Shields. A ofensa foi tão profunda que o Shields desafiou Lincoln para um duelo de espadas até à morte. Um duelo de espadas? A sério? A sério? E só foi travado no último segundo por intervenção de terceiros. Mas o choque dessa quase morte alterou a arquitetura mental do Lincoln para sempre. Ele internalizou a futilidade da crítica. E há aquele exemplo incrível durante a Guerra Civil, não é? A Batalha de Gettysburg. Sim, é a prova irrefutável de que ele mudou. O general Meade tinha encurralado as tropas do general Lee. O Lincoln deu uma ordem direta e urgente para atacar e acabar com a guerra ali mesmo. Mas o Meade hesitou. Hesitou e deixou o inimigo escapar. A frustração do Lincoln deve ter sido indescritível. Absoluta. Ele escreveu uma carta a arrasar completamente a incompetência do Meade. Mas a parte fascinante disto tudo, essa carta só foi descoberta entre os papéis do Lincoln após a sua morte. Ele nunca a viu. Nunca. Ele percebeu que a carta apenas faria o Meade justificar a sua decisão, culpar as circunstâncias e ressentir o seu comandante, enfraquecendo o exército num momento crítico. Preferiu o pragmatismo à catarse emocional. Mas levanta-se aqui uma objeção natural. Se alguém comete um erro grave, com consequências perigosas, engolir a frustração e não criticar não será o equivalente a esconder poeira debaixo do tapete? Como é que corrigimos rotas sem apontar a falha? É uma excelente questão. E a ausência de crítica destrutiva não significa passividade ou ausência de liderança. Significa substituir a punição humilhante pela preservação do orgulho. O material ilustra isto com um impressionante caso do piloto de testes Bob Hoover. Esse caso é de loucos. É mesmo. Após uma exibição de acrobacias aéreas, o motor do avião deles falhou abruptamente. Ele conseguiu fazer uma aterragem de emergência milagrosa, salvou a própria vida, mas destruiu o aparelho. E a causa? O erro do mecânico. Pois, o jovem mecânico tinha abastecido o avião a hélice com combustível para jato. Um erro de negligência gravíssimo, que quase lhe custou a vida. E o instinto mais básico de retaliação seria despedir e humilhar o rapaz? Ali mesmo. Mas o que o Hoover percebeu, e as fontes descrevem o jovem em lágrimas, em estado de choque, o Hoover entendeu que descarregar uma tempestade de críticas não seria uma ferramenta de ensino. A lição já estava aprendida pelo trauma. Exato. A genialidade psicológica do Hoover foi perceber que o mecânico estava à beira do colapso emocional. Ele colocou o braço à volta do ombro do rapaz e disse-lhe que, para provar a sua confiança de que aquilo nunca mais se repetiria, queria que fosse ele a abastecer o avião no dia seguinte. Uau! Restaurou a dignidade dele num momento de maior vulnerabilidade. E não escondeu o erro debaixo do tapete. Transformou o mecânico no profissional mais rigoroso e leal da aviação. A crítica destrói pontes. O reforço positivo constrói estradas. O que nos empurra para a próxima grande barreira nas interações humanas. Se aceitamos que a crítica não funciona, ficamos com um problema prático. Como é que convencemos alguém a mudar de ideias sem iniciar uma guerra de resistência? Pois, a mudança de paradigma exige que abandonemos o nosso egocentrismo natural. Para conseguirmos cooperação, temos de fazer o esforço cognitivo brutal de mapear os desejos da outra pessoa e falar exclusivamente sobre eles. As nossas fontes trazem uma analogia do próprio Dale Carnegie sobre pescar, que cristaliza isto na perfeição. O Carnegie adorava morangos com natas, mas quando ia pescar, não colocava morangos no anzol. Logicamente. Os peixes não querem saber da dieta dele. Exatamente. Os peixes gostam de minhocas. Parece um raciocínio de uma obviedade infantil, mas a verdade é que passamos a vida a tentar pescar a atenção dos outros, usando os nossos próprios morangos. Falamos do que nós precisamos e depois surpreendemos-nos quando o peixe não morde o isco. É a cegueira da nossa perspectiva. E vemos essa cegueira na história do filósofo Ralph Waldo Emerson. Ele e o filho tentavam recolher um bezerro para a cocheira. O Emerson, uma mente brilhante, estava reduzido à força bruta. Ele empurrava por trás, o filho puxava pela frente, ambos focados no seu próprio desejo de fechar o animal. E o bezerro, claro, só queria resistir? Fincava as patas no chão. Foi preciso intervir uma empregada irlandesa que observava a cena. Ela não usou força física, usou empatia tática. Colocou o dedo na boca do bezerro, permitindo que ele chupasse, e guiou-o suavemente para dentro. Ela alinhou-se com o instinto do animal. É fascinante pensar que a força bruta cria sempre atrito e inércia. E o princípio da minhoca no anzol
funciona com a mesma eficácia nas relações familiares. O magnata Andrew Carnegie usou esta psicologia com os sobrinhos. Ah, o truque da carta. Sim. Ele apostou $100 que conseguiria uma resposta imediata dos sobrinhos na universidade, que ignoravam sistematicamente as cartas aflitas da mãe. O método. Escreveu uma carta perfeitamente banal, mas acrescentou um pós-escrito a dizer que enviava $5 para cada um. Mas e aqui está a magia. Não colocou o dinheiro no envelope. Genial. E o resultado foi imediato, claro. O correio trouxe logo uma carta cheia de afeto, agradecendo ao tio, mas sublinhando que o dinheiro não vinha lá. Ele encontrou o incentivo exato que movia os sobrinhos. Outro exemplo profundo é o do pai que enfrentava birras diárias do filho mais novo, que se recusava a ir para o infantário. Castigos não funcionavam. O pai teve de pensar: se eu estivesse no corpo dele, qual seria o incentivo superior ao meu medo? E a resposta não envolveu lógica, envolveu criar a inveja positiva, a exclusividade. Exatamente. O pai sentou-se na mesa da cozinha a pintar com os dedos com a esposa e o filho mais velho. Criou um ambiente de festa. Quando o mais novo tentou entrar, o pai travou-o. Informou que, para ter acesso àquele nível de diversão, primeiro tinha de frequentar o infantário para aprender a pintar. Já vestido, aterrorizado com a ideia de chegar atrasado à escola. Mas aqui surge uma objeção frequente. Ao dissecar a mente do outro desta forma, não corremos o risco de cair no cinismo? Quer dizer, isto não cruza a linha para a manipulação dissimulada? É um medo perfeitamente válido, mas a fronteira entre a influência ética e a manipulação destrutiva reside no resultado final. A manipulação é um jogo onde um ganha e o outro perde. O que estamos a explorar aqui é um ecossistema onde ambos ganham, um win-win. Como o caso da candidata bancária que analisamos, a Barbara Anderson. Precisamente. Ela precisava de mudar de cidade por motivos de saúde do filho, precisava urgentemente do emprego. Se operasse na base da manipulação emocional, teria enviado cartas a apelar à pena ao seu drama pessoal. Em vez disso, escreveu a 12 bancos detalhando como os seus 10 anos de experiência fariam o banco crescer e otimizar processos. Ela resolveu o problema deles primeiro. E 11 dos 12 bancos convidaram-na para uma entrevista. Exato. Ambos saíram a ganhar. É a antítese da manipulação. O que faz a transição perfeita para o nosso último segmento. Já percebemos a teoria. Não criticar, alinhar desejos. Mas, descendo ao nível da rua, das reuniões, dos encontros casuais, o material sugere que a conexão rápida se baseia em coisas como interesse genuíno, sorrisos e o nome da pessoa. Parecem banais, mas a ciência invisível por trás delas é brutal. O verdadeiro valor não está em saber o que fazer, mas em compreender porque é que funciona. Toma o exemplo do interesse genuíno. As fontes mencionam o cão Tippy, que fazia amigos apenas dando amor e saltando de alegria, e comparam-o ao mágico Howard Thurston. O Thurston não tinha uma destreza manual superior aos rivais, pois não? Não. A vantagem dele era psicológica. Enquanto outros mágicos entravam em palco a pensar "vou enganar esta plateia", o Thurston ficava nos bastidores a repetir um mantra: "Amo o meu público, estou-lhes profundamente grato". Isso liga-se à mecânica das microexpressões. O público não ouvia o mantra, mas o cérebro das pessoas lia o relaxamento dos ombros dele, a abertura do olhar, a voz, sinais de segurança que desarmavam o ceticismo. E o sorriso é a expressão mais poderosa disso. Um sinal biológico enraizado. Um caso analisado envolve um especialista em computação da Universidade de Purdue. Sendo disputado por inúmeras empresas, ele escolheu uma companhia específica porque sentiu uma imensa confiança na voz do gestor ao telefone. A voz soava calorosa e feliz. E a ciência explica isso com o sorriso de Duchenne. Um sorriso verdadeiro altera fisicamente o formato das cordas vocais e a acústica da nossa comunicação. É o contágio emocional. O corretor William Steinhardt experimentou isso. Ele era um homem cronicamente carrancudo, mas quando decidiu começar a sorrir intencionalmente para todos, do ascensorista aos colegas, ele não mudou o mercado financeiro, mudou o ecossistema emocional à volta dele. E os lucros dispararam. E se o sorriso abre a porta, o uso do nome próprio consolida a lealdade. O menino Andrew Carnegie, de quem falámos há pouco, para conseguir comida para os seus coelhos, prometeu às crianças vizinhas que daria os nomes delas aos animais. E elas trouxeram a comida toda, claro. Décadas depois, ele usou a mesmíssima psicologia na alta finança. Quando quis o contrato da gigantesca Pennsylvania Railroad do J. Edgar Thomson, ele construiu uma enorme fábrica de aço e chamou-lhe Edgar Thomson Steel Works.
sem negociações agressivas. E quando enfrentou a guerra contra a empresa do George Pullman, propôs uma fusão. Quando o Pullman perguntou qual seria o nome da nova empresa, o Carnegie respondeu: Pullman Palace Car Company. O ego foi validado e um império foi consolidado. Mas há um perigo aqui. Se tentarmos forçar um sorriso falso ou memorizarmos nomes como robôs, a amígdala humana detecta logo essa falsidade, não é? Sem dúvida. Fazer isso ativa os radares de desconfiança imediatamente. É como passar uma nota falsa. O general mexicano Álvaro Obregón dizia, de forma brutal, não tenha medo dos inimigos que o atacam. Tenha medo dos amigos que o bajulam. A solução não é criar um truque superficial. É adotar um novo modo de viver. Parar de gastar 95% do nosso tempo a pensar em nós próprios e valorizar honestamente quem está à nossa frente. Exatamente. O objetivo não é ser manipulador, mas libertar a colaboração. E para reunir os fios desta nossa exploração tática de hoje, vemos que a condenação gera defensividade, que forçar os nossos desejos é pescar como morangos e que a validação autêntica muda vidas. E para materializar esse poder profundo da validação, a reflexão final que o material nos traz é esmagadora. É sobre Martin Ginsburg, com 10 anos de idade. Um caso muito tocante. Era o dia de Ação de Graças. O Martin estava internado num hospital de caridade, aterrorizado. Órfão de pai, a mãe não o podia visitar devido à pobreza e ele aguardava uma cirurgia ortopédica dolorosa para a manhã seguinte. Consumido pela dor e pela solidão, escondeu-se debaixo das mantas e começou a chorar. Uma criança completamente destruída emocionalmente. E a salvação dele não veio de uma técnica médica. Veio de uma jovem estudante de enfermagem que escolheu ignorar as fronteiras clínicas. Ela ouviu os soluços, levantou a manta e partilhou a sua própria dor, a tristeza de estar longe da família. Trouxe 2 bandejas de comida, sentou-se na cama, conversou e jogou com ele até à meia-noite, até o medo ceder lugar à paz. Ela usou apenas o interesse genuíno pelo sofrimento do outro. O salvou. Uma noite de atenção real reescreveu a percepção de valor dele para o resto da vida. É precisamente com esta imagem poderosa que deixamos quem nos acompanha. Todos nós carregamos uma espécie de moeda de troca emocional diária. Quando não criticamos, quando sorrimos genuinamente, estamos a investir essa moeda. Se uma simples interação num hospital salvou o espírito de uma criança, imaginem o impacto silencioso, mas revolucionário, que teríamos à nossa volta se hoje, no nosso próximo encontro banal, decidíssemos tratar a pessoa à nossa frente como a pessoa mais importante daquele preciso instante. Fica o desafio.